mas de clamar pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É isso que nós viemos buscar e buscaremos ao longo dessas noites ou desses dias, para que de fato a gente saia preenchido pelo Espírito Santo. Amém? E vocês vão entender por que eu usei essa expressão, preenchido ou cheio do Espírito Santo. Eu quero começar a mensagem dessa noite com um versículo ou com um pedacinho da Bíblia que é até polêmico, mas você vai entender. Abra comigo a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Trouxeram a Bíblia de vocês? Então vamos lá. Lucas, o médico Lucas, aquele que ouviu, pesquisou muito sobre Jesus, sobre a mensagem de Jesus, ele escreve o seguinte, Lucas 11, versículo 24. Eu já começo com um texto forte. Acharam? Amém? Ih, o amém está fraco aí. Amém? Amém, amém, amém. Diz assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E enquanto habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, aqui Jesus está trabalhando uma parábola, aqui Jesus está trabalhando uma comparação. A gente, quando faz a primeira leitura desse texto, a gente pensa que Jesus está se referindo ao quê? A possessão, certo? Mas aqui, sabe o que Jesus está querendo dizer? Que quando as pessoas, quando o ser humano, ele encontra a mensagem do Evangelho, ele encontra a mensagem da salvação, é como se Jesus entrasse na vida, na casa dele. Tem até uma música que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, faz o quê? Limpa tudo, né? Quando Jesus entra na vida dessa pessoa, o que acontece com a vida dela? Se transforma completamente. Se ela estava caminhando para cá, ela passa a caminhar para cá. Se ela tem atitudes que são nessa direção, ela passa a ter outras atitudes. O linguajar dela muda, as ações dela mudam, o caráter dela muda, os pensamentos dela são alterados, certo? Mas de repente, por algum momento da vida, ela se perde novamente nos caminhos. E o texto vai dizendo que quando uma pessoa encontra Jesus, mas por algum momento, por alguma decisão própria, ela decide se afastar dos caminhos do Senhor, é como se o inimigo que continuasse rodando ali, voltasse com muito mais força. E não só voltasse, mas também preparasse uma gangue do mal, né? 7, pelo menos. 7 espíritos, para que esses tomassem conta dessa pessoa, para que aquelas atitudes que ela tinha no passado voltassem cada vez ainda mais fortes. Por que isso acontece? Porque ela não estava preparada, porque ela não teve um encontro real. Por que acontece? Nós acabamos de ler. A pessoa, quando ela encontra, o que acontece com a casa dela? Ela limpa a casa, ela deixa a casa limpinha, varrida, o texto acabou de dizer. Mas deixa a casa vazia. Já viu a expressão? Mente vazia, o quê? É isso aí, completa aí. Casa vazia é espaço para o inimigo entrar e fazer um grande estrago. E fazendo contraposto a esse versículo, eu quero ler um outro versículo, e aí vocês vão entender. Se a casa está vazia, por que eu devo, ou o que eu faço para preencher essa casa? E quando eu falo casa, não é casa, somos nós, morada do Espírito Santo. Então vá comigo no livro de Efésios. O apóstolo Paulo responde para nós. Efésios, do capítulo 5. Um pouquinho mais para frente aí, abra no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Diz o seguinte. Acharam? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas fazer o que mesmo, irmãos? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu não vou continuar aqui o texto, mas ele vai dizendo: você quer ter uma vida transformada e não deixar mais que o espírito ruim tome conta da sua vida, o que você tem que fazer? Preenchê-la através do Espírito Santo. Encher a sua vida do Espírito Santo. E como que eu encho a minha vida com o Espírito Santo? O texto vai dizendo ali: cantando louvores, participando das atividades da igreja, desenvolvendo meus dons espirituais, participando aqui da igreja, ajudando o próximo, e por aí vai. Desta forma eu consigo preencher a minha vida com a presença do Espírito Santo. E quando isso acontece, não há espaço para a morada do inimigo. É isso que acontece. E sabe, irmãos, às vezes, muitas vezes nós pensamos assim: puxa, minha vida está tão difícil, passo por tantos problemas, aquilo que eu quero fazer, que é bom, eu não consigo, e coisas que não são, aliás, coisas que são boas eu não consigo fazer, e o que é mal eu nem penso, já estou fazendo. Nós já ouvimos isso, né? Quem fala isso na Bíblia? O próprio apóstolo Paulo. Sabe qual era a luta de Paulo? Paulo, ele lutava todos os dias para não ser Saulo, porque antes de ser Paulo, ele era o quê? Saulo. Quando ele era Saulo, o que ele fazia? Irmãos, Saulo era alguém perverso, cruel, alguém que matava ou que perseguia cristãos na espada. Se você falasse que era cristão, que era temente, enfim, que tinha a presença do Espírito, para Saulo era o suficiente para a prisão. Mas quando ele encontra Jesus, ele abre espaço na vida, no coração dele, para Jesus entrar, ele passa a viver uma vida de Paulo. Mas foi fácil para Paulo ser quem ele foi? Vamos ler então. Se está difícil para você, imagina para Paulo, o apóstolo, um apóstolo tão especial. Quase 70%, 80% do Novo Testamento são cartas, escritos do apóstolo Paulo, mas ele tem coisas em comum com cada um de nós. Quando a gente pensa no Espírito Santo, qual é o livro que normalmente a gente imagina que tem mais fala sobre o Espírito Santo? É o livro de Atos, né? Porque Atos foi o quê? O início ali da igreja. Aliás, os discípulos, os apóstolos, estavam prontos para mudar o mundo. Queriam começar a pregação. O que Jesus diz para eles lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8? Fiquem em Jerusalém. Para quê? Se preparem para receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo vocês não conseguirão nada. Irmãos, há uma semana atrás da morte de Jesus, Pedro estava dando espadada, arrancando a orelha de soldado. Tiago e João estavam brigando entre eles para ver quem ficaria do lado direito, quem ficaria, lembram-se disso? Do lado esquerdo. Irmãos, eles não estavam prontos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus aparece para eles, aí eles começam a entender o propósito da missão, e Jesus diz o que para eles? Você pode ler em outro momento, que eu acabei de falar, em Atos 1, versículo 8. E derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês pregarão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa fórmula deu certo ou não deu? O Espírito Santo tomando, preenchendo a vida dos apóstolos, deu certo ou não deu? Deu tão certo que você está aqui nessa noite. Nós estamos aqui essa noite porque o Evangelho chegou para nós, mas não pelos apóstolos, chegou pela presença, pela unção e pela força do poder do Espírito Santo. Mas Paulo, irmãos, foi alguém que lutou muito, e talvez eu estou falando para alguém nesta noite, assim como eu, que luta, tem lutas diárias, todos os dias. Como eu disse, eu quero fazer coisas boas, mas está intrínseco no meu coração fazer maldade, pensar coisas indevidas, falar mal, não cuidar das coisas de Deus. Está aqui, está intrínseco no coração. Paulo viveu isso. Vamos ler juntos? O livro de Atos a gente chama de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas tem uma carta que ele escreveu, que Paulo escreveu, que é a que mais fala do Espírito Santo. Sabe qual é? Romanos. Então vamos comigo, Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro de Romanos.
Romanos é um dos livros assim que eu mais gosto de ler. Romanos, capítulo 7. Olha a angústia que tem esse apóstolo, Paulo. É a sua angústia, é a minha angústia também, a luta que eu e você enfrentamos. Acharam, amém? Romanos 7, no capítulo 7, versículo 14. Presta atenção, olha o desabafo dele. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo, todavia sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, porque ela é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço, e muito. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É a sua biografia, irmãos? É a minha biografia aqui, ó, a minha luta diária. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que angústia Paulo está passando. Ele vê que aquilo que é bom, que ele deveria fazer, ele não faz, mas as maldades que ele não deveria fazer estão dentro do seu coração. E ele termina ali dizendo: quem sou eu? Que miserável que eu sou. O que eu mereço? Mereço a morte. E sabe, queridos irmãos, quando Paulo faz essa pergunta, ele mesmo responde: eu sou miserável, devo morrer. Eu e você, todos nós, devemos morrer por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E a gente só adquire a vida eterna através do sangue de Jesus, pela graça dele. E a gente só entende e aceita pela unção, pela transformação do Espírito Santo na nossa vida. Ele faz essa pergunta, é como se ele terminasse assim: Senhor, o que eu vou fazer? O que vai me livrar do corpo desta morte? Eu mereço a morte, porque eu sou pecador. Mas ele responde, sabe o que ele responde? Olha na sequência no versículo 25. O versículo 25, na verdade, deveria ser o primeiro versículo do capítulo 8. Mas ele termina, qual é a resposta que ele pergunta e ele mesmo responde? O que ele diz? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Não, acho que você não entendeu. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus porque existe Jesus na nossa vida. Porque se não fosse através de Jesus, o pecado tinha consumido completamente e nós nem aqui estaríamos. E aí, irmãos, ele vai pensando e ele vai escrevendo: bem, se eu posso ter um encontro com Jesus, se o Espírito Santo vai tomar conta da minha vida, o que eu devo fazer? E aí vem um dos capítulos que eu mais gosto de estudar na Bíblia, que é o capítulo 8 de Romanos. Irmãos, tem mais de 15 vezes Paulo cita o Espírito. Nós vamos ler 3 versículos. Depois você pode ler com calma o capítulo 8 de Romanos. E ele fala sobre o que o Espírito faz na vida de uma pessoa, o Espírito Santo. Deixa eu ler com vocês no versículo 5. Aliás, antes deixa eu só ler o versículo 1, que é um versículo áureo para todo cristão, todo crente. Agora, pois, nenhuma condenação há naqueles ou aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem pecado? Sim. Eu tenho pecado? Sim. Mas Paulo vai dizer o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? E ele vem dizer, versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, irmãos, olha aqui para mim, ó.
o que você fala, a sua forma de falar muda, a sua forma de pensar muda, o seu caráter muda, as atitudes que você tem, que você tinha sem o Espírito Santo, elas são transformadas. Então, se você era uma pessoa áspera, o Espírito Santo entra na sua vida, você se torna uma pessoa calma. Você é o filho do trovão, você se torna o discípulo do amor. Você, através da espada e da arma, acerta a orelha de um soldado. Na sequência, uma semana depois, quando o Espírito Santo entra, uma semana não, 10 dias, né? Entra na sua vida, você prega e 3.000 pessoas são convertidas. Eu estou falando de Pedro. É isso que acontece na vida daquele que recebe o poder do Espírito Santo. Irmãos, alguns anos atrás eu participava de um movimento musical lá em São Paulo, e nós tínhamos uma aparelhagem de som, a gente cantava, e todo sábado estava numa igreja. Minhas filhas eram pequenininhas, e eu era responsável pelo louvor, ou pelo grupo, né? E o som sempre ficava na igreja, mas por um motivo, eu não me lembro qual, o som ficou na minha casa naquele dia. E eu tinha uma preocupação do horário, sempre eu pensava, olha, a gente tem que chegar cedo, o líder é o primeiro a chegar, certo? E o último a sair. Se eu chegasse atrasado, como é que eu vou cobrar do grupo? E naquele dia, por algum motivo, irmãos, eu cheguei em casa com a minha família, com a minha esposa, com as meninas, e fui tentar abrir a porta de casa. E eu vi que a chave não ia de jeito nenhum, até que quebrou a chave. Sabe quando você fica nervoso, quebra? Eu angustiado, eu olhava para o relógio, e agora? E agora? É aquele desespero. E, enfim, resumindo, as minhas filhas assustadas, porque eu comecei a ficar nervoso, incomodado com aquilo. Até que chegou um momento que eu dei um chute na porta. E aquele era um ferro, né? Pá, rompeu-se. Eu olhei para as minhas filhas, pequenininhas assim, chorando, assustadas, e tentando entender. Esse não é meu pai. E elas acompanhavam a gente muitas vezes nas programações. Meia hora depois, está lá o Alberto cantando sobre a volta de Jesus, com o som ligado. Mas só Deus sabia quem eu era realmente. Só Deus sabe quem você é realmente. Só Deus sabe o que passa no seu coração. Só Deus sabe o que precisa, através do Espírito, ser transformado e mudado na sua vida. Eu sou uma pessoa perfeita? Não, irmãos. Mas as minhas filhas hoje, elas estão grandes, né? Elas olham para mim e falam, nossa pai, como você mudou. Como você mudou, você era tão intempestivo. Qualquer coisa era suficiente para você explodir. Irmãos, a gente mostra a presença do Espírito Santo é quando a gente leva uma fechada no trânsito, dirigindo, e o velho eu parece que quer, mas o novo eu, através do Espírito Santo, diz o quê? Segue, perdoa, deixa para lá, ore por ele, ore por ela, peça para que o Espírito Santo tome o coração dela. É isso que acontece, irmãos, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele faz isso, ele faz uma revolução, ele transforma. É por isso que se chama conversão. O que é conversão? Você está andando para cá, você converge para outro lado. Se você não tem mudança de atitude, se você não tem mudança das ações, se você tem aquele pensamento, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, o Espírito Santo não tem mais espaço no seu coração. O Espírito Santo não tem mais espaço no meu coração. Porque o que ele faz é uma transformação, uma nova vida. O próprio Paulo vai dizer, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. O passado fica para trás, eu me torno uma nova criatura. Mas não é só isso. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, irmãos, e nós precisamos tanto nesses tempos finais, obrigado, irmão, da história desse mundo, no próprio capítulo 8, vamos avançar um pouquinho, por conta do tempo, diz o seguinte, no versículo 26, também o Espírito, ou melhor, antes disso, deixa eu ler aqui no versículo 5 nós já lemos, o versículo 12 diz o seguinte, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E ele vem seguindo aqui, deixa eu ver um pouquinho mais para baixo, no finalzinho do versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. O que a gente clama? O que está escrito? Abba, Pai. Sabe o que quer dizer isso traduzindo? Tem alguém aqui que é da Bahia? Não? Como é que a gente chama o pai? O baiano chama o pai, painho, né? Ó painho, papaizinho, papai, Abba, Pai, é isso. O Espírito Santo, quando invade o nosso coração, ele faz com que a gente se sinta pertencente à família de Deus, a tal ponto de não chamá-lo mais de pai, mas de chamar de paizinho. Paizinho, ouça a minha oração. Paizinho, ouve o meu clamor, ouve a minha angústia. Só o Senhor pode. E sabe o que ele faz? E esse é o terceiro, e eu encerro a mensagem dessa noite. Diz o seguinte, agora sim, no versículo 26: também o Espírito semelhantemente nos assiste, onde? Em nossa fraqueza. Versículo 26: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmão, se você não sabe orar, se você tem dificuldade com oração, peça para o Espírito Santo. Sabe o que ele faz? Às vezes a sua lágrima ele transforma em oração. Às vezes você não consegue falar, você está angustiado, só chorando, como o texto diz, com gestos ou com inexprimíveis, sons inexprimíveis. O Espírito Santo faz o quê? Traduz na linguagem do céu e leva a sua petição até o trono de graça. O que ele faz então? Ele muda a rota da nossa vida, ele transforma o nosso coração, ele nos conecta com Deus a ponto de chamarmos o quê? Paizinho de amor. E ele aponta, transforma e corrige as nossas fraquezas. É isso que o texto está dizendo para nós. Ele corrige as nossas fraquezas. Eu poderia ler com vocês 2 Coríntios 12, 10. Vamos ler. Vamos um pouquinho aí para frente, 2 Coríntios. Olha o que o mesmo Paulo diz para nós. 12, 10. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Outro verso muito conhecido, já que fala que o Espírito Santo, ele toca, ele mostra aquilo que a gente precisa mudar. Ele diz o seguinte, 12, 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias. Porque aí, quando eu estou fraco, é que eu me sinto forte. É nesse momento que o Espírito Santo preenche o nosso coração. É quando a gente se sente fraco, desanimado, sem perspectiva, mas com o coração aberto para receber, para encher, para preencher o Espírito Santo. O Espírito Santo só entra num coração se ele estiver o quê? Vazio. E aí ele faz o quê? Preenche. E ele preenche. E aí nós fazemos o que? Os dons, os frutos, a mansidão, domínio próprio. Nós somos benignos, cuidamos das pessoas, amamos o próximo, a tal ponto que as pessoas, quando passam por nós, veem algo diferente. Por que vem algo diferente? Porque a gente se veste diferente, porque a gente anda diferente, porque a gente tem palavras diferentes? Não, porque a gente tem a presença do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que as pessoas enxergam, olham e passam a entender que há alguém que teve uma mudança, uma transformação de vida. Alguém que vivia, quem sabe, nas trevas, e o Espírito Santo tocou o coração e hoje vive na luz, hoje vive na presença do Senhor, hoje tem uma vida transformada. Sabe, queridos irmãos, eu quero deixar com vocês, para encerrar a mensagem dessa noite, algo muito especial, que diz o seguinte, na parte final, já indo para o final: como que a gente consegue demonstrar a presença do Espírito Santo na nossa vida? Como que a gente consegue perceber, as pessoas conseguem perceber que há algo diferente em nós? Como eu disse,
Não deixe a sua casa vazia. E aqui eu não estou falando de prédio. Aqui eu não estou falando do seu lar. Aqui eu estou falando da sua vida. Porque o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele quer preencher. Se nós não dermos espaço para isso, como nós lemos lá em Lucas, outro toma e fica muito pior. Segunda coisa, Mateus vai dizer para a gente, não só Mateus, Lucas também fala, João também fala. Lá em Mateus 5,14 ele diz o seguinte, Jesus dizendo, né? Vós deveis ser a luz do mundo. Para que serve a luz no lugar que já está claro? Qual é a função da luz, irmãos? Clarear algo que está escuro. Se Jesus olha para mim e para você e diz, você deve ser a luz, então não se esconda nas trevas, seja a luz do mundo, faça diferença na vida das pessoas. E por último, irmãos, o próprio Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,14, não apaguem o Espírito. Como que eu apago o Espírito, pastor? Como é que eu vou apagar? Como é que eu faço? Como é que eu tenho capacidade de fazer isso? Sabe quando você faz? Quando você não consegue mais ler a palavra do Senhor. Quando você mais não se encontra com Deus, quem sabe nas madrugadas, quem sabe em algum momento. Quando você não ora mais, não sabe nem mais como orar. O que é orar? Não sei nem o que é isso. Quando você não tem intimidade com Deus. Sabe o que você está fazendo neste momento? E eu estou fazendo? A gente está apagando o Espírito na nossa vida. Na nossa vida. E quando a gente apaga o Espírito na nossa vida, irmãos, coisas terríveis acontecem. O Espírito Santo só está esperando o nosso comando, a nossa abertura, a abertura da chave do nosso coração, para entrar, para fazer morada, para fazer uma revolução. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer fazer ao longo desses dias de clamor. Você não pode sair de um momento, de uma programação como essa, de um encontro como esse, de dias de clamor, a mesma pessoa. Senão o Espírito Santo não falou com você. Irmãos, o Espírito Santo não fala por quem está falando, pela eloquência ou não de quem está pregando, pelo cargo ou pela função de quem está pregando. Isso pouco importa na linguagem do céu. O Espírito Santo fala por quem está recebendo. É para quem está recebendo. É de vocês que eu estou vendo aqui, ó, que eu não conheço a história de vocês. Mas enquanto eu falo, um pecador, assim como Paulo, que faz coisas indevidas, mas busca, está tentando, está lutando, o Espírito Santo está aí falando no seu coração, olha, eu quero fazer morada, eu quero preencher esse vazio aí, ó. Você está buscando esse vazio, preencher esse vazio com recursos, com roupas, com sexualidade, com pornografia, com adultério. Você está tentando várias alternativas, mas deixa eu dizer uma coisa para você, só eu posso preencher. É o Deus Espírito Santo da Trindade dizendo, só eu posso preencher, só eu posso colocar no seu coração o sentimento de entrega, de consagração e de busca e de transformação.